Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo muito bem. Eu tô bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar, não que vocês tenham perguntado, né? Mas... Bom, gente, hoje a gente vai continuar aqui a nossa carta de Paulo aos Filipenses. E, infelizmente, hoje é o último capítulo da carta, o capítulo 4. Então, se você ainda não se alegrou com a gente nessa carta de Filipenses, alegre-se no Senhor e outra vez vos digo, alegrem-se. Já ficou bem reforçado que o tema central da carta de Filipenses é alegria. E nesse último capítulo da carta a gente vai falar um pouco sobre a alegria em servir a Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, já pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, tudo aquilo que você precisa, o seu café também, e bora lá para a aula. Bom, e antes da gente começar aqui nosso tema propriamente dito, eu queria retomar um pouquinho lá no início, não da carta aos Filipenses, mas do início da igreja de Filipos. O Renatinho já falou na primeira aula dele sobre onde que a gente encontra sobre o surgimento da igreja de Filipos, e está lá no capítulo 16 de Atos, e eu queria ler aqui com vocês a partir do versículo 11. Estou usando a minha NVT hoje, não estou usando a minha Nova Almeida atualizada. Então, só para vocês se situarem, se tiver uma palavra diferente da versão de vocês, vocês já sabem qual versão que eu estou usando, tá bom? Então vamos lá, Atos 16, versículo 11, diz o seguinte: Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela. Insistiu até que aceitamos. Quem está contando esse relato aqui é o médico amado Lucas. Então vocês sabem que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas fez uma pesquisa aqui bem rebuscada para entregar esses fatos bem apurados para Teófilo, que seria um governante ali. Então esse livro aqui é como se fosse o TCC de Lucas, que ele estava apresentando para Teófilo. E aqui fala sobre o surgimento da igreja de Filipos. E começa com essa mulher aqui chamada Lídia, tá? E é muito interessante porque Lídia estava ouvindo Paulo pregar ali perto do rio, onde ela estava mexendo com o comércio dela, né? Que ela fabricava tecidos de púrpura. E interessante que o Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse, então, aceitar aquilo que Paulo estava falando. Então, o Senhor, que naquele momento tocou a vida de Lídia e ela aceitou aquilo que o Espírito Santo estava falando, e ela pôde entender graças àquilo que Deus fez na vida dela. E a partir dali começa a igreja de Filipos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é interessante que a igreja de Filipos começou com um grupo de mulheres, e agora a gente vê no capítulo 4 que existiam duas mulheres que elas estavam discutindo entre si por algum motivo que a Bíblia não está revelando pra gente, mas a gente vai entender um pouquinho aqui a situação e como que Paulo está lidando com essa situação. Então agora a gente vai dar um pulinho lá para Filipenses capítulo 4, versículo 2, onde a gente vai falar sobre o caráter da alegria de servir a Jesus Cristo. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então aqui a gente tem um problema, a Bíblia não relata detalhe de qualquer treta de Evódia e Sintique, mas é interessante que os dois nomes dessas duas mulheres, o significado desses nomes são muito bonitos. O significado de Evódia significa bom caminho, próspera jornada, enquanto Sintique significa boa relação e boa sorte. E nesse pastoreio, nesse aconselhamento de Paulo, ele não estava encontrando nem boa relação, nem um bom caminho, nem uma boa sorte nessa relação dessas duas irmãs. A Bíblia não fala, mas pode ser que seja, que essas duas irmãs elas também estivessem lá na fundação da igreja de Filipos juntamente com Lídia, tá? É claro que a Bíblia não deixa isso claro, mas é uma possibilidade também. E quando Paulo ele dá conselhos, quando ele começa a pastorear, e a Bíblia não fala que ele usa da sua autoridade apostólica como ele faz
por exemplo, lá na igreja de Coríntios. Mas aqui ele usa de amor com essas irmãs. Paulo tinha muita alegria na igreja de Filipos, com os filipenses. Tanto que a gente viu lá com o Renatinho que um dos poucos problemas que a igreja tinha era uma falta de unidade. Mas aqui Paulo ele usa com amor, ele fala assim, ó, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Então já que vocês estão no Senhor, resolvam isso, vocês estão juntos, vocês têm uma comunhão. Então eu suplico a vocês, Evode e Sintique, resolvam isso no Senhor. Vocês são irmãs, vocês estão no mesmo corpo. Então é dever de vocês preservar isso daí também. Então aquilo que vocês têm de desentendimento, tentem resolver isso. Tenham em vista que vocês estão em Cristo Jesus também. E Paulo também não está sozinho. É legal que Paulo ele fala assim, ó, em você, meu fiel companheiro, meu fiel colaborador, ajude essas irmãs. A Bíblia não fala quem que são, quem que é esse companheiro fiel. Pode ser Lucas, pode ser Timóteo, pode ser Epafrodito, pode ser qualquer pessoa, mas também pra gente não vai fazer muita diferença. Mas ele pede ajuda a alguém para ajudar essas duas irmãs a se desentender. Então serve até de exemplo pra gente. Quantas vezes a gente não tem um amigo, um irmão da igreja que está em desentendimento com outro irmão e que o nosso sentimento seja de ser pacificador, né? De ajudar, poxa, vocês não estão no mesmo corpo, vocês não estão na mesma igreja, então que haja um mesmo entendimento, que nós possamos trabalhar também como pacifistas dentro do corpo de Cristo, não semeando discórdia, mas trazendo a união para aqueles que estão trabalhando junto. A Bíblia fala aqui que Evode e Sintique, elas trabalharam arduamente com Paulo na propagação das boas novas. Então não haviam motivos para que elas estivessem agora dando lugar para brigar entre elas. Tanto que a gente entra no terceiro ponto agora, que Paulo ele apela para uma lembrança. Então ele apela, poxa, vocês não lembram que antigamente vocês trabalharam comigo na propagação do Evangelho? Qual o sentido de vocês andarem brigadas agora? Não faz sentido nenhum. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Então tentem resolver essa treta de vocês. Saibam que vocês duas fazem parte da mesma comunidade, então vocês têm que ter também o mesmo entendimento. E que seja assim com as nossas vidas também, né, gente? Que a gente possa sempre procurar semear a paz, não discórdia, né? Não, quando a gente vê uma pessoa brigando com outra dentro da igreja, que a gente não tome partido, mas que a gente tente resgatar a boa essência da paz e da comunhão, já que nós estamos todo mundo no mesmo corpo, nós estamos em Cristo, nós fazemos parte desta igreja. E a gente entra agora no segundo trecho da alegria em servir a Jesus Cristo, que está relacionado com a paz. Então tem um versículo bem famoso aqui que a gente já ouviu bastante. Eu vou ler aqui do versículo 4 até o 7. Diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aqui a gente entra no tema central da carta aos Filipenses, que é alegrem-se no Senhor. Esse é o versículo chave. E aqui a alegria não tem a ver somente com emoção. Se a gente estiver passando por momentos difíceis, vai ser difícil a gente ficar alegre. Claro que se a gente, Deus o livre e guarde, nós perdemos um emprego ou acontece alguma calamidade, a gente vai ficar triste. Se a gente olhar para o caso de Jó se entristeceu, ele ficou doente, ele perdeu a família dele. Mas aqui a Bíblia está falando para a gente estar alegre no Senhor no sentido de estar com contentamento no Senhor. Que a gente possa entender que em diversos momentos das nossas vidas, sejam circunstâncias boas ou ruins, é necessário a gente se satisfazer em Jesus Cristo. Por isso que Paulo lhe afirma, alegrem-se no Senhor. Essa alegria não é simplesmente emoção, mas é um contentamento. Que todos vejam que vocês são amáveis. Aqui Paulo está falando da amabilidade. Em algumas versões está até escrito como moderação. Mas o que é essa amabilidade? No original é uma palavra de difícil tradução, mas um exemplo muito bom que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Jesus Cristo, quando pegam uma mulher adúltera e colocam ela até Jesus, levam ela até Jesus e falam assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que é para apedrejar. O que o Senhor diz a respeito disso? E Jesus ele poderia ter usado a justiça e falado assim, a lei realmente diz que se essa pessoa está em adultério, ela tem que ser apedrejada. Ali Jesus estaria exercendo a justiça. Mas Jesus ele é muito sábio, ele diz assim, aquele que não tem
pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo vai embora. E aí só fica Jesus e a mulher, e Jesus fala assim, ó, cadê os seus acusadores? E a mulher diz, todo mundo já foi embora. E aí Jesus fala que nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso daí é o mais próximo que a gente consegue do significado de amabilidade. É quando a gente pode exercer a justiça e nós não vamos estar errado de exercer justiça porque está na palavra de Deus. Mas a gente tem uma profunda compaixão, um profundo amor, um profundo carinho, um profundo afeto. E isso é o significado de amabilidade. Então Paulo está dizendo assim, que todos vejam o quão vocês são amáveis, o quão vocês excedem essa justiça, trazendo esse amor que é fruto do Espírito Santo. Paulo segue dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E ansiedade é o mal do século, né? Muitas vezes a gente fica ansioso por diversos motivos. Mas antes de Paulo dizer isso, ele está dizendo assim, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Em outras versões, está perto, está o Senhor. E isso é uma afirmação muito profunda, porque quando a gente pensa que o Senhor está perto, tanto o Espírito Santo estando perto de nós, quanto a gente mentalizando que a vinda do Senhor virá em breve, a gente acaba conseguindo amenizar essa ansiedade. Isso daí é o Espírito Santo que vai produzir nos nossos corações. Quando a gente focaliza a nossa mente, o nosso coração nos céus, na volta de Jesus Cristo, sabendo que o Espírito Santo está aqui conosco, que Jesus Cristo está aqui conosco, a gente passa a ter as nossas ansiedades sufocadas pela maravilhosa graça e presença de Deus. Então isso daqui é muito importante. Lembre-se que perto está o Senhor e o Senhor virá em breve. E claro que contra a ansiedade também a gente tem um remédio. Paulo fala também sobre a oração. Então é importante aqui na oração, tudo que a gente precisar, a gente pode orar a Deus. Não tem problema a gente fazer petições a Deus, não tem nada errado, não é pecado fazer isso. Mas é legal que Paulo está trazendo 2 pontos. É pedindo a Deus aquilo que nós precisamos e agradecendo aquilo que já temos. Muitas vezes a gente pede diversas coisas para Deus e a gente pede para os nossos deleites, para as nossas vaidades, para as nossas avarezas, e a gente até esquece de agradecer a Deus por aquilo que a gente tem. Mas Paulo está dizendo aqui, orem a Deus, supliquem a Deus, tudo aquilo que vocês precisarem, Deus ele vai suprir essa necessidade de vocês. Mas também não esqueçam de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já tem feito pelas suas vidas. E aí Paulo finaliza dizendo assim, então vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa paz ela vai guardar tanto o coração de vocês quanto a mente de vocês em Jesus Cristo. Então essa paz é uma paz que ela não é produzida aqui na terra. Essa paz ela vem de Deus. Deus entrega essa paz para cada um de nós. Não é a mesma paz que o mundo dá. É a paz que ela vem do Senhor. E essa paz ela é extremamente poderosa, porque ela atua tanto nos nossos corações, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos que muitas vezes estão errados, que são sentimentos incorretos. E ela atua também nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos incorretos. Então, muitas vezes a gente vive as nossas vidas querendo entender o sentido ou tentando sentir o entendido, mas que possamos ver as nossas vidas em função de um pedido, que Deus transforme as nossas mentes, que Deus transforme os nossos corações, que a gente possa entregar para Deus a nossa mente e o nosso coração. Quando fala sobre exceder o entendimento, é uma paz que ela é realmente profunda. Então, quando a gente se alegra no Senhor, quando a gente produz uma amabilidade, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente não vive ansioso, vem a paz de Deus sobre as nossas vidas, vem uma tranquilidade que a gente não consegue explicar. Quando fala sobre guardar o coração, fala sobre proteger os nossos sentimentos, proteger as nossas emoções como se fosse um escudo. E quando fala sobre proteger ou guardar as nossas mentes, é sobre uma proteção sobre os nossos pensamentos, para que possamos manter o foco sempre em Cristo e ter a mente de Cristo em nossas vidas. Então essa paz de Deus não é simplesmente uma simples paz, uma simples tranquilidade, mas é algo que traz proteção, tanto para os nossos sentimentos. Então a gente não fica com os nossos sentimentos aflorados, a gente não fica correndo para um lado, para o outro, preocupado, mas a gente consegue ter os nossos corações protegidos e também a nossa mente protegida. Isso é extremamente importante, para a gente possa continuar mantendo o foco em Jesus Cristo. E essa paz, ela vem de Deus. E agora a gente vai para a terceira parte do caráter da alegria de servir a Cristo, que se encontra aqui no versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim.
tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Paulo ele dá algumas dicas para a gente extremamente importantes de como que a gente deve pensar, como que a nossa mente deve se portar. E o primeiro que ele coloca aqui é tudo que é verdadeiro. Assim como a gente estudou em Efésios 6 sobre a armadura de Cristo, o primeiro item da armadura é o quê? É o cinturão da verdade. E aqui Paulo ele fala, a primeira coisa que vocês têm que pensar é naquilo que é verdadeiro. E se a gente pensar no inverso de verdadeiro, é a mentira. E a mentira ela destrói relações, ela distorce as relações, ela fomenta suspeita e falta de confiança. Então a gente não tem que pensar nas coisas que são mentira, mas a gente tem que focar a nossa mente na verdade. Tanto aquilo que é verdadeiro, quanto na verdade que é a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele fala sobre pensar naquilo que é nobre, em outras versões está naquilo que é honesto, bem parecido com aquilo que é verdadeiro. E então, para a gente manter a nossa alegria, nós devemos pensar naquilo que é honesto, naquilo que merece respeito. Os nossos valores devem estar pautados em honestidade e piedade também. Paulo está dizendo para a gente colocar as nossas mentes, os nossos pensamentos naquilo que é correto, não naquilo que é pecaminoso, não naquilo que é obra da carne, mas naquilo que tem o mesmo valor, aquilo que é justo, aquilo que quando Deus olhar para os nossos pensamentos, ele veja, nossa, esse pensamento é realmente um pensamento aprovável, um pensamento louvável, não é um pensamento manchado pelo pecado, com malícia, com nada disso, mas é um pensamento digno, um pensamento certo, um pensamento correto. Pense em coisas que são puras. Lá onde eu trabalho a gente faz análise de qualidade da água. Então, o pessoal faz coleta de amostra de rios ou de bebedouros ou de seja lá o que for e faz uma análise dos parâmetros que são consideráveis, saudáveis para aquela água ser potável. E se ela não atender esses parâmetros, significa que essa água está contaminada, ela não está pura e ela vai fazer mal para o nosso organismo. Aqui Paulo está dizendo, tem uma mente pura, então tem uma mente que não vai contaminar o corpo de vocês. Assim como se você bebesse uma água que ela não for potável, ela pode contaminar o corpo de vocês. Assim, uma mente que não é pura, uma mente que é poluída, ela vai contaminar todo o resto do corpo de vocês, seja o corpo físico ou seja as suas emoções. Então é necessário que a gente tenha uma mente que ela seja pura. Paulo fala sobre nós termos pensamentos amáveis. Ele já tinha elogiado os filipenses a respeito da amabilidade deles, e aqui ele reforça, olha, continuem com esse pensamento amável, um pensamento que ele não maquina vingança, um pensamento que não maquina castigo, que não gera amargura e medo, mas é aquilo que gera alegria, porque nós colocamos as nossas mentes em coisas que são amáveis. E a última virtude que Paulo fala aqui é que os nossos pensamentos eles têm que ser admiráveis. Em outras versões está dizendo pensar naquilo que é de boa fama. Então, esses pensamentos eles têm que ser honrosos. São pensamentos que não vão causar desprezo, mas que eles vão trazer uma boa reputação para aquele que está tendo esses tipos de pensamento. E para amarrar tudo isso, Paulo ele disse assim, pense no que é excelente e digno de louvor. Então, todas essas virtudes que a gente acabou de ver, elas são virtudes excelentes, são virtudes que elas vão louvar ao nome do Senhor. Essas virtudes elas representam aquilo que precisamos para nos deleitar na alegria do Senhor. E os nossos pensamentos eles têm que estar nessas coisas. E por fim Paulo fala assim, continuem a praticar tudo isso, todos esses pensamentos, continuem a praticar isso. Tudo o que aprenderam de mim e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, isso vocês devem continuar praticando. Então o Deus da paz, o Deus daquela paz que excede todo o entendimento, estará com vocês. E aí nós caminhamos para a segunda parte da aula e a parte final também, que é a prática da alegria de servir a Cristo, que se encontra lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidades de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recomendados por sua bondade.
No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus nosso Pai, para todo sempre. Amém. Nesse finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê um pouco do contentamento de Paulo. Paulo ele mostra assim que ele viveu diversas situações, que ele já viveu fartura, já viveu necessidade, de estômago cheio, de estômago vazio, mas aí entra aquele versículo, frase de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente usa esse versículo num contexto errado. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu já vivi todos os tipos de situação boa e situação ruim. E sabe, em todas essas situações, eu tenho aprendido que em Deus eu sou fortalecido, que em Deus eu tenho o meu sustento, que em Deus eu tenho o meu contentamento. Então, independente de eu estar numa situação ruim ou numa situação boa, tudo eu posso porque Deus é o meu sustento, porque Jesus Cristo é o meu sustento. Então, isso é um espelho para as nossas vidas, isso é um ensinamento para as nossas vidas, que a gente possa estar contentado com Cristo, estando com muito, estando com pouco, andando de Gurgel ou andando de Ferrari. Nossa, acho que eu fui longe, acho que vocês nem sabem o que é Gurgel, mas enfim. Mas que a gente possa se contentar com Cristo, que a gente possa entender que tudo nas nossas vidas, todo o nosso sustento vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo supre as nossas necessidades em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam momentos ruins. Paulo, como um bom lorde, como um bom cristão, ele agradece muitíssimo aqui os filipenses pelas ofertas que os filipenses entregaram e estavam entregando para Paulo em diversas situações. Então aqui a gente tem, em primeiro ponto, Paulo, que era a pessoa que estava recebendo essa oferta. Então, no versículo 15, a gente vê como é que os filipenses foram uma das poucas igrejas que ajudaram Paulo. Os filipenses eles eram realmente muito bondosos, eles ajudaram Paulo em diversos momentos, eles ofertavam com muita alegria sempre. Então, esse daí é um exemplo para nós. Em segundo ponto, a gente vê os filipenses, que eram aqueles que estavam ofertando. Então, a Bíblia fala também lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, 15, a gente vê como os filipenses eles doaram não somente a Paulo, mas a outras igrejas ali. Eles faziam isso primeiramente a Deus. Vamos ler aqui rapidinho. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Aqui é aquela situação que Paulo está arrecadando ofertas para ele poder levar para Jerusalém. E aqui ele dá o exemplo das igrejas da Macedônia. Filipos era uma dessas igrejas. Mesmo a igreja de Filipos não tendo tantas condições, eles se despiram totalmente para poder entregar uma oferta que iria ajudar o pessoal em Jerusalém. E aqui Paulo não está falando que eles faziam isso porque vamos fazer ofertas porque nós queremos nos mostrar. Mas essa oferta não era nem para Paulo e não era nem para a igreja de Jerusalém, mas eles estavam ofertando como se fosse para Deus. Então essa oferta ela tinha um valor muito especial. E aqui a gente entra no terceiro ponto, que é a oferta que é para Deus. E Paulo ele fala que essa oferta representa um sacrifício de aroma suave e é uma oferta agradável e aceitável a Deus. Então, Paulo não poderia retribuir essa oferta, mas ele fala assim, olha gente, essa oferta que vocês deram para mim, tanto essa quanto todas as outras ofertas que vocês estiveram doando, isso daí é um louvor a Deus, isso daí é uma oferta, isso daí é como um incenso que sobe a Deus com aroma suave. E tenho certeza de uma coisa, que aquilo que vocês não tinham, que vocês deram como se fosse para Deus, toda a necessidade que vocês têm, Deus vai suprir. Então Deus não vai deixar a gente passando necessidade. Deus é o Deus que supre, Deus é o Deus que cuida da gente, não para as nossas avarezas, mas para aquilo que a gente realmente precisa. Diante de toda essa maravilhosidade, nem sei se essa palavra existe, mas Paulo encerra com uma doxologia. E o Renatinho já até falou isso daí outra vez,
mas reforçar agora. Doxologia é a junção de duas palavras, doxo e logos. Doxo significa louvor, esplendor, grandeza, e logos significa palavra. Então, doxologia é uma palavra de louvor, é aquela proclamação em adoração a Deus através das suas palavras. E a doxologia de Paulo é que a gente encontra aqui no versículo 20. Agora toda a glória seja a Deus nosso Pai, para todos sempre. Amém. E é inevitável, quando a gente está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, quando a gente está adorando a Deus, quando a gente está falando sobre o Espírito Santo, quando a gente está falando sobre toda a graça de Deus sobre as nossas vidas, nosso coração se enche de tamanha alegria, e aí a gente exalta a Deus. Deus, a Ti toda a honra, Deus, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. E é maravilhoso isso daí, quando a gente fala das coisas de Deus, o nosso coração ele se alegra, e a nossa boca ela proclama doxologias. Essa palavra é um pouco complexa, mas as nossas palavras elas louvam a Deus, as nossas palavras elas exaltam a Deus, elas trazem um esplendor. E que seja assim no nosso dia a dia também, né, gente? Quando a gente está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, não tem como ser diferente, não tem como a gente glorificar, falar sobre Jesus Cristo e não glorificar tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E aí, gente, para a gente poder zerar a carta aos Filipenses, vou ler os versículos finais, tá bom? Que é a partir do versículo 21. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. E é a saudação final aqui de Paulo, não tem muitos segredos, apenas vou extrair um negocinho aqui que a gente até comentou. Quando Paulo estava preso, ele estava preso à guarda pretoriana, né, que era a guarda especial de César, antes dos julgamentos dele e tudo mais. E interessante é que ele estava evangelizando aquelas pessoas. Então, o guarda ele ficava preso a Paulo, e Paulo sentava a Bíblia no cara, o cara se convertia. Aí trocava um guarda. Aí vinha outro guarda, Paulo ia lá e mais Bíblia no cara. E aí acabou que muitos da guarda pretoriana, da guarda de César, começaram a se converter. E aí até virou ali uma igreja. Por isso que tem até esse trecho aqui, que é da onde a gente extrai essa informação. Os da casa de César o saúdam. Então, mesmo nesse momento difícil de Paulo, que ele estava sendo preso, ele ainda pôde propagar as verdades do Evangelho e pôde levar a salvação ali. Deus pôde usar ele de maneira muito especial. E é isso, gente. Acabou uma aula de hoje. Espero que vocês possam aí continuar se alegrando no Senhor. Lembrando que a alegria não é simplesmente emoção, mas a gente poder se contentar com aquilo que Deus tem dado pra gente. Que aquilo que nós necessitamos, nós possamos orar a Deus e agradecer também por tudo aquilo que Deus já tem entregado para cada um de nós. Que nós possamos sempre nos alegrarmos no Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Seja coisas boas que a gente passe, mesmo nas coisas ruins, de Deus vem o nosso sustento, de Deus vem o nosso cuidado. Deus que cuida de nós, Ele nunca vai nos deixar desamparado, né? E aí os recadinhos do coração. Primeiro recado de sempre, nosso hangout, quarta-feira, às 9 horas da noite, com o Kahoot. Então, se você ainda não participou, eu te convido a vir participar com a gente. É sempre bom, é legal gravar esses vídeos da EBD, editar e tudo mais, mas é muito mais legal quando a gente troca algumas figurinhas sobre aquilo que a gente aprendeu. Às vezes alguém traz um conhecimento especial, às vezes alguém traz uma experiência, e tudo isso daí a gente vai sendo edificado e o nome de Deus vai sendo glorificado. Segundo ponto, segundo recadinho aqui, é a nossa EBD Online, dia 12 de julho, às 10 horas da manhã, via Skype. Então a gente vai fazer uma EBD online nas próximas semanas, aí no dia 12, e nessa EBD a gente vai tratar alguns assuntos específicos. A gente vai dar um respiro dessas cartas da prisão, porque depois dessa EBD online a gente vai vir com Colossenses, e Colossenses é uma carta maravilhosa que fala da supremacia de Cristo. Então a gente vai dar uma férias de um dia para vocês, de um tema um pouquinho mais light, a gente vir com um tema um pouco mais sólido, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a supremacia de Jesus Cristo. E na semana que vem a gente vai falar sobre Filemon. Então, se você ainda não leu Filemon, dá uma lidinha na carta. É uma carta que tem um capítulo só, ela é bem curtinha, tem alguns versículos, mas a palavra de Deus, mesmo ela sendo curta em alguns livros, ela é extremamente profunda. A palavra de Deus viva e eficaz. Então é isso, gente. Espero que Deus tenha abençoado vocês, espero que esta aula tenha abençoado vocês.
Qualquer dúvida pode chamar a gente no WhatsApp, pode mandar no grupo da EBD. E é isso. Deus continue abençoando vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.